Solo Leveling, capítulo 216. Além das cidades próximas da capital coreana, outras ao redor do mundo estavam experimentando o fenômeno de suas ruas estarem envoltas em um silêncio assustador. Agora, as pessoas pararam de andar por aí e se viram incapazes de desviar seus olhares de muitas telas eletrônicas instaladas aqui e ali. Essas grandes telas estavam continuamente mostrando a notícia de última hora sobre a terrível tragédia que cairia sobre a capital da Coreia do Sul. Por causa da presença de um gigantesco portal na cidade, a atenção do mundo já estava focada para lá, então era normal que essa notícia se espalhasse como incêndio. As estações de TV de muitos países interromperam sua programação regular para transmitir ao vivo a situação atual em Seul. Assim que avistaram uma paisagem urbana pingando de sangue filmada do céu por lentes de câmeras, os telespectadores ao redor do mundo recuaram de puro choque. Se a capital do maior caçador do mundo encontrava-se em ruína, o que seria deles? Ninguém poderia garantir as suas proteções. A tragédia na capital coreana não parecia um incidente acontecendo em um país distante, mas algo que estava acontecendo pessoalmente com eles. Foi essa a razão pelo qual se sentiram aliviados quando Thomas Andres se aproximou para pôr um fim à fúria do monstro. Os correspondentes estrangeiros obviamente ficaram excitados depois que suas câmeras avistaram o melhor caçador da América e começaram a gritar seu nome repetidamente, quase como se quisessem danificar as suas próprias cordas vocais. Os espectadores juntaram as mãos em oração e com um só coração aplaudiram Golias. Era por isso que as ruas ficavam cheias de gritos exaltados toda vez que Golias atacava aquele monstro parecido com uma fera. Sim, mas, destrua aquela coisa! Mate ele! Mande para o inferno! Infelizmente, os gritos de alegria e euforias que enchiam as ruas logo se transformaram em um silêncio chocante. Os punhos de Golias foram quebrados, seus braços foram esmagados, seu sangue e carne foi derramado por todo o chão. Os braços erguidos bem alto dos espectadores começaram a baixar lentamente para o lado. Alguns até começaram a derramar lágrimas sem dizer nenhuma palavra, enquanto observavam o melhor guerreiro da humanidade ser totalmente destruído daquele jeito. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. As pessoas completamente sem palavras pelo choque avassalador não podiam nem mesmo ouvir suas próprias respirações. Se isso era um sonho, eles queriam acordar agora mesmo. Uma pena, porque a tela continuou a transmitir as imagens de Golias e seus gritos de dores. A expressão no rosto daqueles que assistiam essas imagens tinha mudado para um desespero ainda maior. Foi então que um caçador solitário saltou de algum lugar e soprou a fera para longe. Não era apenas um. Havia dois deles. Um homem de cabelo preto também apareceu sem aviso ao lado do caçador de cabelos loiros. Não apenas os telespectadores, mas até mesmo os âncoras de notícia não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. O que está acontecendo exatamente? Quem são aquelas pessoas? Aconteceu rápido demais. E além disso, a câmera estava filmando do céu de muito longe, não conseguia capturar seus rostos. Contudo, em um piscar de olhos os jornalistas viram vários soldados negros enchendo a rua, e eles gritaram até que suas vozes ficaram roucas. Aquele é o caçador Song Ji-woo! Finalmente Song Ji-woo fez a sua entrada! Não podemos ver seu rosto, mas sabemos que é ele! Sim! Esses são os soldados negros de Song Ji-woo! Golias pode até ter caído, mas o bastão foi entregue a Song Ji-woo! Pessoas em todo o mundo socaram o ar e gritaram de alegria mais uma vez enquanto observavam os soldados negros cobrirem completamente as ruas da capital de Seul.
Especialmente dos americanos, seus rugidos unificados eram tão altos que suas cidades pareciam balançar com o próprio barulho. Era compreensível, já que eles haviam perdido um de seus caçadores de classificação de autoridade especial por meio de circunstâncias trágicas. E quando até mesmo Thomas Anders se viu em perigo, todos eles caíram em um poço de choque mental. Além disso, o número total de visualizações online do ataque da ilha de Jeju de Jinwoo já ultrapassou a marca de 2 bilhões. Todo mundo sabia quem era ele. E assim, o mundo inteiro começou a entoar seu nome. O peso da vida do mundo inteiro estava agora nas costas de Jinwoo. O exército das sombras cercou os 3 soberanos em um círculo. No topo das ruas, agora escurecida pelas sombras com a ajuda da habilidade Território do Soberano, a moral do exército atingiu seu pico mais alto. Então, que tal agora? Quem está cercado? Jinwoo examinou o rosto dos 3 soberanos. Eles carregavam expressões felizes. A gigantesca fêmea criada a partir de insetos deu uma olhada para o lado e viu as ruas cheias de soldados de sombras e riu de forma zombeteira. Então, este é o novo exército das sombras? Não seja ridículo. O número em geral não é ruim, mas mesmo assim eles não são nada além de um monte de lixos. Parecendo nem um pouco preocupado, o soberano de Frost deu um passo para frente. Ele inspirou levemente o ar antes de cuspir um frio horrível que se espalhou por todos os lados em um instante. Em apenas um momento, tudo do pé ao chão foi congelado. Carros, ruas, árvores, casas de portes, tudo se tornou uma escultura de gelo. E o exército das sombras não foi exceção. Jinwoo confirmou que seus soldados foram congelados e sua expressão gradualmente endureceu. O poder dos soberanos tornava os soldados inúteis com apenas um golpe. E ele já haveria experimentado algo assim antes, quando lutou com o soberano das chamas brancas Baran, o castelo do demônio. Se houvesse uma diferença daquela situação para esta, era que dessa vez ele estava enfrentando 3 soberanos ao mesmo tempo. Os soldados presos no gelo não puderam ser libertados, mesmo com a capacidade de voltar para a sombra do coreano. Seus lamentáveis soldados não serão capazes de dar um único passo fora da prisão que eu manifestei. O soberano de Frost parecia muito confiante em sua vitória depois de aprisionar o exército das sombras. No entanto, a intenção de matar de Jinwoo não vacilou por um segundo, mesmo na situação atual. Vocês, todos vocês, a ponta da ira de Kamishi foi apontada em direção para o pescoço do soberano de Frost. Especialmente você. Você definitivamente irá morrer aqui hoje. O potencial de guerra do Exército das Sombras sempre foi complementar a força de Jinwoo. Era uma pena que ele não pudesse confiar em seus soldados agora, mas mesmo então ele não estava pensando em deixar o soberano sair vivo daqui hoje. Afinal, ele tinha contas a acertar com aquele bastardo. Talvez o Elfo de Gelo tenha sentido a dor do ferimento em seu ombro infligido por Jinwoo no seu último encontro, já que sua expressão alegre rapidamente se desfez. A criatura então ergueu os braços como se fosse levantar algo, e de repente golems feitos de gelo ergueram-se do chão. Ao mesmo tempo, a rainha dos insetos assoviou alto. Os cadáveres de humanos espalhados por todos os lados também começaram a se levantar. O que movia os cadáveres eram pequenos parasitas que haviam penetrado nos cérebros dos humanos mortos. Jinwoo sentiu o nível de energia mínima vindo desses parasitas e rapidamente olhou para a rainha das pragas. Você acha que matamos todos esses humanos sem motivo? Ótimo. Um exército de golems e parasitas. O jovem coreano encarou o exército que não poderia ser transformado em soldado das sombras após a sua morte e percebeu o quanto seus oponentes haviam planejado para aquele dia. Ele controlou a sua respiração. Os golems e os cadáveres animados passaram pelos soldados das sombras congelados e lentamente o cercaram. Enquanto isso, ele se concentrou no som de seu coração negro batendo lentamente. Em seu caminho para chegar até aqui, Jinwoo passou por inúmeras situações perigosas.
Nesse momento, quando ele fechou seus olhos, seus sentidos extremamente aguçados leram com precisão e captaram até mesmo o mínimo movimento de seus inimigos. Eu posso fazer isso exatamente como sempre foi. Eles estão vindo. Ele abriu os olhos apenas para ser saudado pela visão de humanos-aranhas sendo lançados sobre ele. Conforme o tempo diminuía, o par de ira de Kamishi rugia de pura angústia. Em um instante, a cada salto de um humano-aranha, o ar foi dividido ao meio. Jin-Woo chutou levemente para longe um dos golems que o atacou e caiu em sua posição original de batalha. Rapidamente ele procurou pelo alvo de sua eliminação. Esse seria, claro, o Soberano de Frost. Esse bastardo estava gritando para seus golems com uma cara enfurecida. No entanto, era impossível para aquelas coisas lentas e pesadas atacarem Jin-Woo com a sua super velocidade. Usando a autoridade do governante para se lançar sobre o Soberano de Frost, como uma bala ele voou para frente em uma velocidade quase incrível. Ele fechou a distância em apenas um segundo. O Soberano de Frost havia entrado em pânico. Jin-Woo balançou então sua espada curta, mirando a sua cabeça. Seu objetivo era rasgar a pele do rosto do bastardo que lembrava uma casca velha de árvore. Infelizmente, pouco antes que a ira de Kamishi pudesse dividir o rosto da criatura ao meio, algo realmente forte bloqueou a trajetória da lâmpada. Sim, foram os braços do Soberano das Presas Bestiais. Ele respondeu rapidamente ao ataque de Jin-Woo com reflexos incríveis e bloqueou a espada curta. Você acha que um brinquedo metálico tão insignificante pode me machucar? A besta sorriu abertamente, mostrando seus dentes nojentos cheios de sangue e carne. No entanto, Jin-Woo também apenas respondeu com um sorriso malicioso. Humano, você está rindo? Antes mesmo que a besta tivesse tempo para sentir o perigo, a ira de Kamishi foi envolta subitamente uma aura negra. O pulso da besta, que ostentava uma dureza incrível, foi cortada de forma simples em um de seus braços. Os olhos da criatura se arregalaram. Ele mal se esquivou do outro ataque, enquanto a ponta da lâmina de Kamishi foi inclinada para seu torso. Mesmo assim, uma linha longa e sangrenta foi desenhada em seu peito. Foi então que Jin-Woo captou alguma energia poderosa vindo de cima, e ele rapidamente olhou nessa direção. A Rainha dos Insetos tinha formado um punho gigantesco com energia mágica e estava no meio de um golpe para baixo. Quando o enorme punho pousou no chão, Jin-Woo rapidamente ativou a sua habilidade, a autoridade do governante, para afastar o punho da rainha. No entanto, a força por trás deste ataque foi muito maior que ele esperava e ele mal pôde detê-lo. O escudo invisível feito por sua habilidade colidiu com o punho da rainha e criou uma enorme onda de choque que varreu os humanos-aranhas e golems ao redor. Jin-Woo rapidamente pisou na cabeça de um dos golems e saltou para o ar. Ele concentrou sua energia mágica na ira de Kamishi. Naquele momento, o jovem caçador coreano rugiu poderosamente enquanto balançava sua espada curta com toda a sua força. A energia mágica, concentrada no final de sua espada, se dividiu em centenas de cortes, parecia uma garra de dragão e varreu todos os inimigos ao redor. Em apenas um balançar de espadas, as fileiras de golem de gelo e aranhas humanas foram reduzidas pela metade. Enquanto ainda estava no ar, Jin-Woo percebeu algo se aproximando e olhou para o lado para se encontrar com uma grande palma pressionando seu nariz. Não sendo possível esquivar do ataque, Jin-Woo decidiu levantar sua guarda. Jin-Woo foi golpeado pela Rainha dos Insetos como se fosse apenas uma mosca no ar e foi jogado contra a lateral de um prédio. A força do impacto foi tão grande que prédios arredores balançaram pela vibração. Rapidamente, Jin-Woo saiu dos escombros e se ajoelhou no chão. Ele se sentiu tonto, estava com respirações pesadas. Um zumbido alto atingiu seus ouvidos. Sua respiração ficou acelerada, sua visão ficou turva. No entanto, ele não teve tempo para recuperar seu fôlego. Assim que ele levantou a cabeça, ele avistou milhares de flechas de gelo no alto voando em sua direção. Rapidamente, Jin-Woo se levantou e prendeu sua respiração.
Balançando as iras de Kamishi numa velocidade incrível, Jin-Woo mandou para longe todas as flechas mágicas que vinham em sua direção sem quebrar o ritmo. Ele se movia tão rápido que formou várias imagens residuais sobre as outras. No entanto, por quanto tempo mais ele seria capaz de resistir a esses ataques combinados? O soberano de Frort continuou a disparar as flechas mágicas enquanto detinha um sorriso malicioso em seus lábios. Quando os movimentos daquele bastardo vacilar, nem que seja por 1 milésimo de segundo, eu irei matá-lo. Sentindo uma dor em seu peito, o elfo de gelo olhou para baixo com seus olhos trêmulos, apenas para ver uma das espadas curtas de Kamishi cravadas em seu peito. Com isso, um líquido verde vazou do local, e esse líquido verde era seu próprio sangue. Quando o olhar do elfo se voltou para Jin-Woo, o humano estava olhando diretamente para ele. Mesmo se defendendo das inúmeras flechas de gelo, ele teve tempo o suficiente para atacar o elfo. Todo o sangue do corpo do elfo de gelo começou a ferver devido à fúria que ele estava sentindo. Você é apenas um inseto insignificante. Como ousas me ferir? Se aproximando de forma rápida, Jin-Woo recuperou a sua espada que estava cravada no coração do monarca. Este ferimento era o suficiente para matar qualquer criatura, porém não era o bastante para deter esse soberano. Agarrando fortemente o punho da ira de Kamishi, o caçador sorriu abertamente ao soberano de Frort. Eu te avisei, não foi? Hoje você não irá sair vivo daqui! Jin-Woo sentia cada movimento que acontecia no campo de batalha, desde o soberano de Frort a seus golems de gelo, ou a rainha da praga e seu exército de aranhas humanas, ou até mesmo o rei das feras, monarca bestial, que tinha acabado de regenerar seu pulso e movia de um lado para o outro como uma forma de testá-lo, antes de puxar sua espada do subespaço assim como Jin-Woo fez. Segurando com bastante força ambas as espadas ira de Kamishi, Jin-Woo calmamente recuperou seu fôlego enquanto seus inimigos avançavam em sua direção. Foi então que, acompanhado por um barulho de algo sólido se quebrando, Jin-Woo foi saudado por trás por uma voz que ele já conhecia, e neste dia, esta voz pareceu brilhar muito mais suave do que antes. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado. Fui!